Ela entrou no fogo sem pensar, mas foi o olhar daquela mulher que ficou queimando dentro dela depois. E no meio do caos, Carolina percebeu algo ainda mais perigoso que as chamas. Ela não queria ir embora. O alarme tocou às 2h17 da madrugada. Som alto, cortando o silêncio. Urgente. Carolina acordou antes mesmo da consciência acompanhar o corpo. Era automático. Anos de treinamento transformaram o caos em resposta rápida. Em poucos segundos, ela já estava de pé, vestindo o uniforme, os movimentos precisos, quase coreografados. Incêndio em apartamento residencial. Andar alto. Possível vítima presa. Essas palavras ecoaram dentro do caminhão enquanto sirenes rasgavam a madrugada. A cidade passava borrada pelas janelas, luzes distorcidas, tudo acelerado. Mas dentro dela, havia calma. Fria, controlada. Carolina não era do tipo que se abalava fácil. Ela tinha aprendido a separar emoção de ação. Era assim que sobrevivia, era assim que salvava vidas. Antes de continuar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já sentiu algo inesperado no meio de uma situação intensa? Quando chegaram, o cenário já estava fora de controle. Fogo visível pelas janelas, fumaça densa subindo como um aviso impossível de ignorar. Gritos, pessoas na rua, desespero. Carolina desceu do caminhão sem hesitar. O calor já era perceptível mesmo do lado de fora. O tipo de calor que avisa, isso aqui não vai ser simples. Temos alguém lá dentro, um homem gritou, desesperado. Apartamento 802, ela não saiu. Carolina trocou um olhar rápido com a equipe. Sem palavras, sem dúvida. Ela sabia o que fazer. Subiu. Os degraus pareciam mais longos, o ar mais pesado. A cada andar o cheiro de queimado se intensificava, a visibilidade diminuía, a temperatura aumentava. Mas ela continuou, porque parar não era uma opção. Quando chegou ao 8º andar, o corredor já estava tomado pela fumaça, densa, quase sólida. Ela se abaixou automaticamente, respiração controlada, movimento preciso. A porta do apartamento estava parcialmente aberta, chamas visíveis, som de algo quebrando lá dentro. E então, ela entrou. O calor envolveu tudo, imediato, violento, o tipo de ambiente que não perdoa erro. Carolina avançou, cada passo calculado, cada segundo contando. Tem alguém aqui? A voz saiu forte, mas foi engolida pelo som do fogo. Ela continuou. Passou pela sala parcialmente destruída, vidros quebrados, móveis consumidos. E então, no fundo do corredor, ela viu uma silhueta, no chão, imóvel. Carolina não pensou, só foi. Se abaixou rapidamente, virou o corpo, e foi ali, naquele exato instante, que tudo mudou. Porque não era só uma vítima, era Bianca, e mesmo desacordada, havia algo no rosto dela que parou o tempo por um segundo. Talvez fosse a delicadeza em contraste com o caos, talvez fosse o jeito como parecia fora daquele cenário, ou talvez fosse algo que Carolina não conseguiu explicar, mas sentiu. E esse foi o problema. Ei, fica comigo, ela disse, tentando acordá-la, mas não houve resposta. Sem tempo, sem espaço para pensar, Carolina a levantou com cuidado, ajustando o corpo contra o próprio, protegendo como podia. E então, saiu. O caminho de volta parecia mais longo, mais pesado, o fogo avançando, o ar cada vez mais escasso. Mas dessa vez, não era só sobre sair, era sobre levar alguém, e não qualquer alguém. Ela não sabia por quê, mas aquilo importava, muito. Quando finalmente atravessou a porta e voltou ao corredor, o ar parecia quase leve em comparação. Ela desceu, degrau por degrau, com Bianca nos braços, sem desacelerar, sem hesitar, até chegar ao térreo, onde a equipe já esperava. Temos vítima, Carolina anunciou, e imediatamente Bianca foi levada pelos paramédicos. Mas Carolina não se afastou, ela ficou, observando,
mesmo sabendo que não precisava, mesmo sabendo que o trabalho dela ali já tinha sido feito, mas não foi embora, porque algo tinha ficado, ali, naquele momento, naquela mulher, e ela não conseguiu ignorar. Bianca começou a reagir, tosse, respiração irregular, olhos abrindo lentamente, e por um segundo os olhares se encontraram, confusos, desorientados, mas conectados. E naquele instante, Carolina sentiu algo que não fazia sentido, não naquele contexto, não naquela situação, mas sentiu, e foi intenso, rápido, incontrolável. Bianca tentou falar, mas não conseguiu, só olhou, e aquele olhar ficou, mais do que o fogo, mais do que o caos, mais do que qualquer coisa daquela noite. Quando a ambulância partiu, Carolina continuou parada, observando, em silêncio, com o coração acelerado de um jeito que não tinha nada a ver com esforço físico. E pela primeira vez em muito tempo, ela não conseguiu voltar ao estado de controle que sempre teve. Porque às vezes você entra no fogo preparado para salvar alguém, mas não preparado para sair de lá completamente diferente. Carolina achou que tudo terminaria ali, mas algumas conexões começam exatamente quando o perigo acaba. Na manhã seguinte, o corpo estava cansado, mas não era só físico. Era aquele tipo de exaustão que vem quando algo dentro de você não se organiza. Carolina tentou seguir a rotina. Relatório, revisão da ocorrência, conversa rápida com a equipe, tudo no automático. Mas a cada pausa, a imagem voltava. Bianca no chão, o rosto coberto de fuligem, a respiração fraca e, principalmente, o olhar. Aquele breve segundo em que elas se viram. Aquilo não saía da cabeça. E isso incomodava. Porque Carolina não era assim. Ela não levava as ocorrências para dentro, não se apegava, não criava vínculo. Era parte do trabalho, deixar ir. Mas dessa vez, ela não conseguiu. No meio da tarde, sem planejar muito, ou talvez planejando sem admitir, ela fez algo que não fazia parte do protocolo. Ela foi até o hospital. O ambiente era silencioso, frio, com aquele cheiro característico que mistura cuidado e fragilidade. Carolina caminhou pelos corredores com passos firmes, mas com algo novo dentro dela. Hesitação. Ela parou em frente ao quarto, número 214. Respirou fundo e entrou. Bianca estava acordada, sentada na cama, um pouco pálida, com curativos leves, mas inteira. E por um segundo, Carolina só observou, como se precisasse confirmar que era real. Bianca levantou o olhar e reconheceu, na hora. Você? A voz saiu baixa, ainda fraca, mas carregada. Carolina assentiu. Eu. Simples, mas cheio de significado. Um silêncio se instalou, mas não era desconfortável, era intenso. Você me tirou de lá, Bianca disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Sim, Carolina respondeu, direta, mas dessa vez, menos distante. Bianca soltou um pequeno sorriso. Eu lembro de pouco. Uma pausa. Mas lembro de você. Aquilo atingiu, de forma inesperada. Você estava desacordada, Carolina disse, tentando manter a lógica. Mas Bianca negou levemente. Antes disso. Silêncio. E dessa vez, mais profundo. Eu vi você entrando. A frase veio calma, mas com um peso que Carolina não esperava. Mesmo com tudo pegando fogo. Carolina não respondeu, porque não sabia o que dizer. Você não hesitou. Bianca continuou, o olhar fixo. Eu achei que ninguém ia entrar. Aquilo ficou no ar, carregado, verdadeiro. Eu fiz meu trabalho, Carolina respondeu. Mas dessa vez, a frase não teve a mesma força de sempre.
porque no fundo, ela sabia. Não foi só isso. Bianca percebeu, mas não confrontou, só observou. Mesmo assim, uma pausa. Obrigada. Simples, mas sincero. E aquilo desarmou completamente. Carolina assentiu. Leve, mas diferente. Você tá bem? Ela perguntou. E dessa vez, não era protocolo. Era interesse. Melhor agora, Bianca respondeu, e sustentou o olhar. Mais um silêncio. Mas agora, mais próximo. Você veio só ver se eu estava viva? A pergunta veio com um leve tom de humor, mas havia algo por trás. Carolina pensou por um segundo, e pela primeira vez, não respondeu no automático. Não. Simples, mas honesto. Bianca inclinou levemente a cabeça. Então por quê? E aquela pergunta não tinha resposta fácil. Carolina respirou fundo. Eu não sei. E aquilo foi a coisa mais verdadeira que ela disse até ali. Bianca sorriu. Pequeno, mas real. Eu gosto disso. Do quê? De você não saber. Silêncio. E dessa vez, leve. Eu também não sei por quê, mas fico pensando nisso. Bianca completou. E aquilo criou algo novo. Um espaço. Entre elas. Sem nome, sem definição, mas presente. A conversa seguiu. Sem esforço, sem formalidade, sem aquela distância inicial. E aos poucos, Carolina foi ficando. Mais do que deveria. Mais do que planejou. Mais do que faria em qualquer outra situação. Mas não foi embora. Porque pela primeira vez, ela não queria. Você sempre aparece assim do nada? Bianca perguntou. Mais tarde, com um sorriso leve. Não. Carolina respondeu. Só quando tem incêndio. Bianca riu, mas logo completou. Então eu tive sorte. Silêncio. Mas não desconfortável. Não foi sorte. Carolina disse. Baixo, mas firme. Bianca observou. Mais atenta agora. Então foi o que então? Carolina hesitou, mas respondeu. Eu só não podia não entrar. E aquilo foi mais do que parecia. Porque não era só sobre o incêndio, e as duas sabiam. O olhar voltou, mais intenso, mais demorado, mais consciente. E naquele momento, nenhuma das duas tentou desviar. Porque às vezes, o que começa em um resgate, não termina quando o perigo passa. Os dias passaram, mas o incêndio não acabou. Não dentro dela. Carolina voltou ao trabalho. Mesma rotina, mesma precisão, mesmo controle. Mas havia algo que não encaixava mais. Algo que ela não conseguia organizar. Porque dessa vez, não era sobre salvar alguém. Era sobre não conseguir se afastar. Ela voltou ao hospital no dia seguinte, e no outro. E quando percebeu, já não era mais coincidência, era escolha. Bianca estava melhor, mais cor, mais energia, mas ainda com aquela calma que contrastava com tudo que Carolina conhecia. Você voltou, Bianca disse, sorrindo de leve. Voltei, Carolina respondeu. E dessa vez, não tentou justificar. Você sempre volta, Bianca completou, com um tom que não era cobrança, era percepção. Carolina não respondeu, mas não negou, porque não dava mais. A conversa entre elas mudou, ficou mais leve, mais pessoal, mais próxima. Não era mais só sobre o incêndio, nem sobre o acidente. Era sobre tudo que vinha depois. Você sempre foi assim? Bianca perguntou, em uma tarde tranquila. Assim como? Controlada. Direta, sem rodeio. Carolina respirou fundo. Sempre funcionou para mim. E agora?
Silêncio. Mais longo, mais difícil. Agora eu não sei. A resposta veio. Baixa, mas verdadeira. Bianca assentiu. Eu percebi. O quê? Que você não consegue mais fingir tão bem. Aquilo atingiu, mas não machucou, porque era verdade. Eu nunca fui boa com isso, Carolina disse, procurando as palavras. Consentir? Bianca completou. E Carolina assentiu. E você? Ela perguntou, tentando entender. Bianca sorriu. Eu sempre fui o oposto. Eu sinto antes de entender. Silêncio, mas dessa vez, conectado. Isso não te assusta? Carolina perguntou. Assusta, Bianca respondeu. Mas não sentir me assusta mais. Aquilo ficou, ecoando, porque era exatamente o conflito que Carolina vivia. Ela passou tanto tempo evitando que agora não sabia mais como lidar. E aos poucos, a presença de Bianca começou a ocupar mais espaço, não só no hospital, mas fora dele, na cabeça, nos pensamentos, nos momentos em que ela estava sozinha. E isso era novo e perigoso, porque não havia manual, não havia regra, não havia controle. Na última noite antes da alta de Bianca, algo mudou. O quarto estava silencioso, luz baixa, clima tranquilo, mas havia uma tensão diferente, mais evidente, mais presente. Carolina estava sentada ao lado da cama, mais próxima do que antes, sem perceber, ou talvez percebendo e não se afastando. Você vai sumir depois que eu sair daqui? Bianca perguntou, de repente, sem aviso. Carolina levantou o olhar, surpresa. Por que você acha isso? Porque foi assim que começou. Uma pausa. Você apareceu, quando eu precisava. Silêncio. E agora eu não sei se você fica. Aquilo não era acusação, era vulnerabilidade. E isso desarmou. Eu não sei ir embora, Carolina disse, baixo, mas firme, e pela primeira vez, sem medo de como aquilo soava. Bianca sustentou o olhar, mais intenso agora. Então não vai. Simples, direto, mas carregado. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio, cheio de tudo que nenhuma das duas tinha dito ainda, mas que já estava ali, presente, inevitável. Carolina se aproximou, devagar, sem impulso, mas sem recuar. E Bianca não desviou, não interrompeu, não questionou, só ficou. E naquele momento, o mundo ficou quieto, sem sirene, sem fogo, sem urgência, só elas. A proximidade era real agora, respiração próxima, olhar firme, e algo que nenhuma das duas tentou controlar. Mas no último segundo, Carolina parou, não por dúvida, mas por medo. E isso ficou claro. Bianca percebeu. Você ainda está fugindo. A frase veio baixa, mas precisa. Carolina fechou os olhos por um segundo, respirou. E pela primeira vez, não tentou negar. Eu não sei o que fazer com isso, ela disse. E aquilo foi a maior verdade até ali. Bianca não se afastou, mas também não avançou. Então não faz nada. Uma pausa. Só não foge. Silêncio. Mais uma vez. Mas agora, mais forte. Porque o momento estava ali, esperando. E Carolina sabia. Ou ela atravessava aquilo, ou ia passar a vida inteira se perguntando, e se? O dia da alta chegou. Mas Carolina percebeu que o mais difícil não era salvar alguém do fogo. Era decidir o que fazer quando já não havia mais incêndio e o sentimento continuava ali. O quarto estava mais claro naquela manhã, sem a urgência dos primeiros dias, sem o peso do risco, mas com algo diferente. Expectativa. Bianca já estava pronta, roupa simples, movimentos ainda cautelosos, mas firme. E Carolina estava ali, como esteve todos os outros dias,
Só que dessa vez, sem desculpa, sem motivo técnico, sem justificativa. Ela estava ali porque quis, e isso mudava tudo. Então é isso? Bianca perguntou, com um sorriso leve, mas um olhar atento. É, Carolina respondeu, mas não saiu, não se afastou, não encerrou. Silêncio, mas não vazio. Você ainda não foi embora, Bianca disse, observando. Carolina respirou fundo e, pela primeira vez, não tentou se esconder atrás de nada. Porque eu não quero ir. Simples, direito, mas completamente diferente de tudo que ela costumava dizer. Bianca sustentou o olhar, e algo ali se encaixou. Então não vai, ela respondeu, com a mesma calma de sempre, mas com um peso novo. Carolina se aproximou, sem pressa, sem impulso, mas sem recuar. Eu passei muito tempo achando que sentir era um risco, ela disse, a voz mais baixa, mais real. E agora? Bianca perguntou, quase em um sussurro. Agora eu percebi que fugir disso é pior. Silêncio, mas cheio. Por que você não consegue apagar? Bianca completou. Carolina negou levemente. Porque eu não quero mais apagar. Aquilo ficou no ar, claro, sem dúvida, sem defesa, só a verdade. Bianca deu um pequeno passo à frente, a distância entre elas quase inexistente agora. Então para de segurar. A frase veio leve, mas firme, e dessa vez Carolina não recuou. Ela sustentou o olhar, a presença, o momento, e lentamente se aproximou. Não como alguém que age no impulso, mas como alguém que escolhe, que entende, que aceita. O toque veio primeiro, leve, quase incerto, mas real. E Bianca respondeu, sem hesitar, sem questionar, só estando ali. O beijo aconteceu, sem urgência, sem caos, mas com algo que Carolina nunca tinha permitido antes: entrega. Ela sentiu, mas não tentou controlar, não tentou interromper, não tentou reduzir aquilo a algo menor. Ela simplesmente viveu. E quando se afastaram, não houve aquele reflexo automático, não houve negação, não houve fuga. Só silêncio e um olhar que dizia tudo. Agora faz sentido, Carolina disse, baixo, mas firme. Bianca sorriu. Sempre fez. E, dessa vez, ela não negou, porque no fundo o problema nunca foi o incêndio, foi o que começou depois dele. Porque às vezes você entra no fogo para salvar alguém, mas sai de lá carregando algo que não pode mais ignorar. E dessa vez, Carolina não quis apagar. Se essa história te mexeu com você, te fez sentir algo ou te lembrou alguém, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje.